E aí, galera, hidrato, ou também conhecido como os hidratados de carbonos ou os açúcares, certo? Então, quando eu falo em carboidrato, certo, eu estou falando de uma fonte de energia, certo? Então, através dos carboidratos é que ele fornece todas as energias necessárias para o nosso funcionamento do corpo, certo? Então vamos ver aqui o que seriam esses famosos carboidratos, certo? Então, primeiro passo, ele aí pode servir como reserva energética ou ele pode ser estrutural, certo? Ele é o combustível para o sistema nervoso central, certo? Mas vamos lá nós. Bem, aqui eu tenho dois exemplos de açúcares, os famosos monossacarídeos. Mas antes de eu falar sobre os monossacarídeos, vamos voltar só um pouquinho para a gente entender o que o carbono tem que os outros têm, aliás, o que os açúcares têm que os outros não têm, certo? Então os açúcares, ele vai ter o átomo de carbono, pelo menos 3 carbonos, ele vai ter o átomo de hidrogênio, pelo menos aqui, ó, para balancear, tem que ter pelo menos 6 hidrogênio. E vamos ter o O3, certo? Então, o que eu preciso saber aqui? Que esse carbono, todo açúcar, ele vai ter que ter em sua composição esses 3 elementos químicos: carbono, hidrogênio e oxigênio. Sendo que ele pode variar de 3 a 7 carbonos. De 3 a 7 carbonos, ok? Então vamos lá, só para a gente entender mais ou menos. Galera, carbono de 3 carbonos, aliás, o açúcar de 3 carbonos é chamado de triose. Já o açúcar feito de 4 carbonos é chamado de tetrose. E os que tem 5, pentose, 6, hexose, 7, heptose. E aí para, pessoal. Então o que a gente pode observar? Que os açúcares eles vão variar entre os açúcares que contêm apenas 3 carbonos e aqueles que contêm 4, 5, 6 e 7 carbonos, certo? Então essa é a configuração básica de um açúcar, certo? Podendo variar entre triose, tetrose, pentose, hexose e heptose, certo? Uma coisa legal que vocês observaram, que todos os açúcares eles vão terminar em ose, certo? Então, vamos começar falando sobre os monossacarídeos, certo? Mono, que vem de um, e sacarídeo vem de uma palavra grega que quer dizer açúcar, certo? E aí nós vamos ter dois exemplos aqui, ó, o gliceraldeído e o didrioxetona, certo? Aqui nós vamos observar o seguinte: eu vou ter aqui uma cetona, ó, se você observar, ele vai ter aqui uma cetona, uma cetose, certo? Que é essa configuração. E aqui, se você observar, ele vai ter um aldeído aqui, ok? Então, os que têm aldeídos são aldoses, os aldos açúcares, certo? Ou aqui estou dizendo as aldostrioses, que são açúcar que tem o aldeído e que tem apenas 3 carbonos, ok? Então, os monossacarídeos principais que nós vamos ter. Deixa eu voltar aqui. Os monossacarídeos principais que nós iremos ter serão a glicose, que tem 6 carbonos, a frutose, que tem também 6 carbonos, e a galactose, que também tem 6 carbonos. Aí só para a gente ver, glicose é o açúcar mais presente, certo? Inclusive, se você tem alguém ou já teve alguém que teve diabetes, é muito comum falar sobre a glicose. Então, nós vamos ter também
a frutose, que é o açúcar das frutas. E vamos ter a galactose, que é o açúcar do leite, certo? Vamos lá então para o próximo, que é o disacarídeo, certo? Quando eu chamo de sacarídeo, di quer dizer que eu tenho quantos açúcares? Dois açúcares. E esses dois açúcares que eu vou ter aqui, lógico, serão os monossacarídeos. Por exemplo, eu tenho aqui uma alfa-D-glicose junto com uma B-D-glicose, certo? O que seria isso? Isso aqui é um assunto bem complexo, que isso aqui está envolvendo um açúcar ciclado, ok? Mas vamos deixar isso para depois. O que nós vamos observar aqui? Aqui eu vou ter o disacarídeo, que vai ter dois açúcares simples, certo? Podendo ser uma glicose com a frutose ou uma glicose com a galactose. E aqui está acontecendo o seguinte, aqui está acontecendo uma ligação entre dois açúcares. Ligação entre dois açúcares vamos chamar de ligação glicosídica, certo? O que nós vamos observar? Quando os açúcares se ligam, eles vão perder água, acontece uma desidratação, ó. Molécula de água perdida, certo? Então essa molécula de água perdida vai fazer com que os açúcares se juntem através de uma ligação. Como é que eu chamo dessa ligação? Ligação glicosídica, certo? Então, ligação glicosídica, simples assim. Só para a gente não perder aqui o costume, vamos lá. Sacarose. Sacarose, ou também conhecida como disacarídeo. Mas não é qualquer disacarídeo. Ele contém uma molécula de glicose com molécula de frutose, certo? Já nós vamos ter a lactose, que todo mundo já ouviu falar um pouco sobre a lactose, principalmente os que têm intolerância à lactose, certo? A lactose, ela vai ter dois açúcares, certo? Quais são os dois açúcares simples que nós vamos ter aí? Vamos ter a glicose e a galactose, certo? Sei que todo mundo achou essa palavra meio estranha, galactose, mas essa palavra é um açúcar simples formado por apenas 6 carbonos, certo? E quando se junta a lactose, aliás, a glicose com a galactose, ele vai formar o que nós chamamos de lactose. E por último, uma bem famosa, bem falada, é a maltose. Já a maltose, ela vai ter a junção de duas glicose, ok? Ela é muito comum, a maltose, quando nós estamos relacionando a alimentação. Quando você come um pãozinho, por exemplo, esse pãozinho vai ser mastigado, vai ser triturado pelos seus dentes e vai parar no seu estômago. Quando chega no seu estômago, que vai para o intestino, ele começa então a ser quebrado em pedaços menores, certo? E esses pedaços, nós vamos chamar esse tipo de açúcar chamado de maltose, ok? Indo mais adiante, está aqui o próprio nome dizendo, ó, a maltose, certo? Aqui então, nós temos dois açúcares simples, uma glicose e esse daqui é outra glicose, simples assim. Aqui é outra glicose. Eu tenho aqui duas moléculas de glicose. Quando elas se juntam, através da famosa ligação glicosídica, ela vai formar essa molécula chamada de dextrose. Ok? Então, essa molécula aqui é a molécula de maltose. Quando você digere o alimento,
ele vai se transformar nessa molécula maltose, que vai ser convertida depois em gordura, certo? As famosas gordurinhas localizadas vai ser formada por esse danadinho aqui, a maltose, ok? E aí, para a gente dar continuidade, vamos para o próximo, aqui é a sacarose, eu já tinha falado, e a lactose. Sacarose, vamos ter uma molécula de glicose com a molécula de frutose, ó, molécula de glicose com uma molécula de frutose, que é o açúcar das frutas, ok? Vamos para diante. De sacarídeo, nós vamos ter aqui a lactose, que é o açúcar do leite. Nós vamos ter quem? A galactose, né? Que o pessoal fica imaginando besteira, mas essa é a molécula de galactose, certo? E essa daqui é a glicose, certo? E aí, ó, quando se juntam os dois, formam o que nós chamamos de lactose, certo? É o açúcar que está presente principalmente no leite, ok? Vamos agora para os polissacarídeos. Que tipo de polissacarídeo nós vamos falar? Os homopolissacarídeos, certo? E o que é isso, professor? O que é esse homopolissacarídeo? Lógico, esse homopolissacarídeo quer dizer que você é feito por apenas moléculas de glicose. Um exemplo aqui que eu tenho, o amido, certo? O amido, ele vai ser uma molécula longa que vai ter grandes quantidades de glicose. E quando ele se junta, ele vai formar então o amido, que é a reserva energética, principalmente das plantas, certo? Então vai ser armazenado nas plantas, ok? Formando então o famoso amido que você come quando você está comendo lá o cuscuz, ou quando você está comendo a tapioca, que você vai comer muito amido, certo? Ou aqueles que gostam do mingauzinho de maisena, vai comer o puro amido, certo? Então vamos lá, continuando para o próximo homopolissacarídeo, glicogênio, certo? Falamos agora de dois polissacarídeos energéticos, que são aqueles que são uma reserva energética. Ele vai ficar guardado para quando o corpo precisar, ele vai estar lá à disposição. Tudo bem? Então vamos lá. Eu tenho aqui o glicogênio. A gente viu que o amido ele está presente na planta. O glicogênio ele vai estar presente nos animais, certo? Ele vai ser produzido lá no fígado ou nos músculos, certo? Então, ele vai ser formado por uma grande quantidade de glicose, certo? E vai ser acumulada essa glicose lá no seu fígado e aí vai produzir, então, o glicogênio, certo? Que é a reserva energética. E o que acontece então com o glicogênio? Ele vai pegar uma proteína chamada de glicogenase e aí o que acontece? Ela vai fazer com dois movimentos, certo? Ele vai transformar através do glucagon, que é uma molécula produzida pelo pâncreas, certo? Aliás, é um hormônio produzido pelo pâncreas que vai fazer então o glicogênio, certo? Se formar o glicogênio, tudo bem? Vamos agora para a celulose. Celulose é o polissacarídeo mais abundante do planeta. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele vai estar presente principalmente na parede celular dos vegetais, certo? Então, se você está comendo agora uma alfacezinha, saiba que boa parte dessa fibra que não vai ser digerida é feita de celulose, certo? É comum quando você come feijão e aí você vai ao banheiro, você vê aquela casquinha do feijão no cocô. Isso ali é o que? Isso ali é porque a casquinha é feita de celulose. Então a celulose ela não é digerida pelo nosso organismo. Ok? Então vamos ver aqui então. Aqui nós temos, por exemplo, a celobiose, certo? Que é a unidade da celulose. Ok? Que é essa molécula. Duas moléculas de glicose. Ok? Então nós temos aqui um exemplo de açúcar estruturante. Glicogênio e amido são açúcares de reserva energética. Já a celulose e o próximo nós vamos ver a quitina são açúcares estruturantes. Só que a quitina, diferente da celulose, porque a celulose vai estar no vegetal,
a quitina vai estar nos animais, principalmente na carapaça dos animais, como por exemplo dos insetos e dos crustáceos. E quer dizer, professor, que ele é um açúcar? Sim, ele é um açúcar, certo? É um açúcar bem importante porque ele vai formar aquela estrutura da carapaça dos insetos. Tudo bem? Galera, e sobre açúcar é mais ou menos isso. Então, só para resumir, nós temos que saber o que é a fórmula geral do açúcar, como é que ele vai ser chamado, e se vai ter ose no final, tipo de ligação entre açúcares, então vamos chamar de glicosídica, e os tipos de açúcar, monossacarídeo, disacarídeo e o famoso polissacarídeo. Nesse caso, nós vimos os homospolissacarídeos. E aí, quando eu falo em polissacarídeo, eu vou ter que guardar o quê? Os energéticos, amido e glicogênio e os estruturantes, celulose e quitina. Galera, e com isso a gente termina a nossa